Resolução de retiro é só alguma coisa que possa nos ajudar a melhorar, né? Pode ser uma coisa prática, uma coisa mais espiritual, pode ser nem precisa ser uma coisa assim que vou resumir todo o meu esforço, não. Uma pequena coisa que pode ajudar, isso já basta. Então já vimos os 7 dons, já vimos as virtudes correspondentes, assim, de passagem, né? E já vimos as bem-aventuranças. Agora vamos ver algumas coisas que se relacionam com isso. E hoje será um pouco o padre Lieberman, dando alguns conselhos a uns seminaristas, a uns seminaristas, no plural, e a um diretor de seminário. Para começar, vamos ler essa palavra de São Paulo. Se vivemos pelo Espírito, hajamos também pelo Espírito. Senão, se a gente vive da graça, se a gente vive então a gente deve agir também pelo princípio da graça, que é o Espírito Santo. O autor, que é o Padre Liagra, vai lembrar quatro pontos importantes. Primeiro, o lugar dos dons do Espírito Santo são conferidos, quer dizer, em primeiro lugar, os dons, melhor dizendo, então, primeiro princípio, né? Os dons do Espírito Santo são conferidos à alma no batismo com a graça santificante e as virtudes sobrenaturais. Então ele será aumentado na confirmação, mas ele já é dado no batismo. Segundo, esses dons não são conferidos às almas para permanecerem inativos e estéreis, mas ao contrário, para produzirem na alma o pleno desenvolvimento da vida da graça. Só Deus sabe as almas que são realmente movidas pelo Espírito Santo, as que não são, aquelas nas quais esses dons fazem verdadeiros, né, permitem verdadeiros progressos, outros que ficam lá como enterrado, como na parábola, né? Enterrei o dinheiro que eu tinha recebido, em alguns ficam meio enterrado, né? Terceiro, os dons diferem das virtudes, né, enquanto dispõe o cristão a receber diretamente de Deus, né, o impulso que o fará agir ou não, e não operar por si mesmo. Então, a virtude, a gente tem a iniciativa, no dom, que é mais perfeito, é Deus que nos move. Os dons supõem as virtudes sobrenaturais e as aperfeiçoam no seu exercício. É para eles que o cristão, é por eles, pelos dons, que o cristão torna-se plenamente cristão. Isso é, age e vive divinamente, né? Se vivemos pelo Espírito, hajamos também pelo Espírito. Muitos autores dizem que é isso aí que é a vida mística. A vida mística não é essencialmente ter visões. E a vida mística, essencialmente, é o Espírito Santo tomando a iniciativa na vida de uma pessoa. Quarto, segue-se daí que os dons do Espírito Santo e, por conseguinte, as graças atuais, especiais, que os põem em ação, então os dons e a graça atual, né, que é a inspiração, né? Eles não são absolutamente favores excepcionais, coisas extraordinárias, concedidas a algumas almas privilegiadas. Então, o dom não é uma coisa concedida a almas privilegiadas, no sentido de uma exceção da exceção. Mas sim graças propostas concedidas a toda a alma cristã de boa vontade. Então, nós devemos
É evidente, diz o padre Petitot, que Teresa do Menino Jesus governou-se em sua vida mística, sobretudo pelos dons do Espírito Santo. Precisamos recorrer mais aos dons do Espírito Santo. Pedir, né? Pedir, disposição é a humildade, é a confiança. Mas vamos ver o que vai dizer o padre Lieberman. O padre Lieberman estava orientando 2 seminaristas e depois um reitor de seminário. São 2 seminaristas que, à vista das suas próprias faltas e misérias, ficam paralisados. Um diretor, e também o outro é o diretor do seminário, levado ao temor e à inquietação. Humildade, confiança, abandono à ação de Deus, eis o caminho por onde o padre Lieberman se esforça de conduzi-los para chegar à perfeição da caridade e à santidade. Ele vai dizer então a um dos seminaristas: entregai-vos a uma santa e amorosa confiança. Por quê? O dom não é tanto de fazer, mas deixar que Deus faça. Então, ele é feito mais de abandono e de confiança. Então, ele vai dizer a essa alma, né, uma maneira de fazer com que as almas avancem e se ponham na disposição que convém para ser movido, será, então, uma amorosa confiança que, evidentemente, unida a uma grande humildade, para aceitar de ser conduzido. Aceitar ser conduzido pelo superior. O superior vai falar uma coisa: irmão, você vai fazer isso. Deixe-se conduzir pela obediência. Bom, ele também fala a dificuldade que a gente encontra, não tem dúvida, tem que falar. Mas deixar-se conduzir é deixar-se conduzir. E Deus nos conduz, às vezes com acontecimentos que não dependem mais uma intervenção divina, sem muitos intermediários, mas habitualmente através dos intermediários que têm influência na nossa vida, como são os superiores, ou então alguns outros acontecimentos, as pessoas com quem a gente vive também, né, que vão determinar para nós um tipo de esforço, um tipo de atitude, exercício de uma virtude ou de outra, né? Mas será sempre nessa base, humildade e confiança. Humildade para não pensar que a minha atividade é a mais determinante, então querer impor a si mesmo a minha própria linha de conduta, eu vou fazer assim, de maneira, digamos, que para mim já é um assunto resolvido. Aí o Espírito Santo quer mover a alma e ela resiste, porque ela não se abandona. E a humildade, porque justamente a humildade nos faz não crer que eu não preciso de uma ajuda, né? A humildade vai nos fazer crer que eu preciso de uma ajuda. E a confiança vai fazer me pôr nas mãos do Espírito Santo. Essas 2 virtudes, digamos, são essenciais quanto à disposição da alma para ser conduzida. Dom Romão dizia, uma coisa principal de uma alma, o mais importante para ela, é ser conduzida. E tem razão. O que a gente mais precisa é ser conduzido pelo Espírito Santo. Procurai caminhar humilde e simplesmente nesta via de confiança e de amoroso abandono, diz ele, então, a um seminarista. E ao diretor do seminário: tendes grande necessidade de ir com confiança a Deus em vossas orações. Esta humilde confiança é da mais alta importância. Humildade, confiança. O venerável padre assinala claramente o progresso imenso que faz uma alma que deixa a via laboriosa das virtudes, onde o esforço e o trabalho pessoal têm o principal lugar, que tem que fazer. Querer só que... Porque se abandonar o Espírito Santo não é uma via de repouso, né?
de tranquilidade no sentido que não vai fazer nada? Não. Você está à disposição para ser mandado para a China, né? Para conversar com o Jinping. Ele falar, seu Jinping, estou aqui para te converter. Então, o abandono, ele é voltado para a ação. Então, a alma deve estar corajosa, mas ela abandona o esforço da virtude, da via laboriosa das virtudes, no sentido que ela passa a um regime mais superior, né? Deixou o que é de criança e passa para o que é de adulto. Assim. E o trabalho, onde o esforço e o trabalho pessoal têm o principal lugar, que é o caso das virtudes, e entra no caminho fácil, entre aspas, e rápido, entre aspas, da humildade e da confiança e do abandono a Deus. Então, com a inspiração, a alma vai mais depressa, mais facilmente e mais perfeitamente, mais rapidamente. Então, é um novo nível superior. Entrou na universidade, no nível superior. Até agora, diz o padre Lieberman, tiveste o hábito de trabalhar por vós mesmo, de considerar vosso trabalho e vossa aplicação como sendo alguma coisa. Eis porque vos desanimais vendo vossa fraqueza. Você põe uma pessoa, toma umas resoluções um pouquinho inconsideradas e dizer, não, eu vou todo dia subir naquela pedra lá e descer, assim vou fazer uma penitência grande e tal. Então, aí, com uma coisa que ele não vai conseguir fazer, ele vai desanimar. Ou então, não vou nunca mais olhar para a janela nenhuma do mosteiro, fazer como São Bernardo, aí não consegue, aí fica desanimado. Ou então eu não vou ter vou demonstrar menor sinal de impaciência, nunca. Aí ele vai, tem um momento que ele mostra, aí ele vai, desanima. Por quê? Ele está girando só em torno de coisas ali que partem mais das ideias propriamente humanas, com a sua imperfeição. Ele não foi prudente na resolução, e então ele não consegue, então ele desanima. Porque ele conta, até agora, tivestes o hábito de trabalhar por vós mesmo, de considerar vosso trabalho e vossa aplicação como sendo alguma coisa. É alguma coisa, mas digamos, como sendo mais do que eles são. Eis porque vos desanimais, vendo vossa fraqueza, mas abandonando-vos entre as mãos de Deus, habituar-vos-ei a ver a vossa grande inutilidade e incapacidade. Reconhecereis que só Deus deve ser e fazer tudo em vós. O padre Philibert, né? Então ele estava pregando lá para a gente um retiro, ele falou de um padre que tinha preparado bem o sermão dele, os capuchinhos decoravam o sermão, fazia o sermão, decorava, e fazia o sermão sem papel na mão, e tudo decorado. E ele aí no meio do sermão deu um branco, aí ele não sabia mais o que estava falando, aí ele ficou assim, perdido, na agonia danada, olhou para cima, e falou assim, procurando, assim, disse umas coisas, mas estava procurando reatar o sermão que ele tinha esquecido, né? A frase que estava faltando. Aí, enquanto ele não encontrava a frase, ele falava mesmo assim, então Deus é grande, assim, irmãos, meu Deus, aí pegou. Dia seguinte, uma senhora veio se confessar. Padre, ontem no sermão, ele falou, sim, você suar já. Quando o senhor olhou para o teto, o senhor disse uma coisa, foi direto ao meu coração, o senhor me converteu naquele momento. Ele abriu aqui do Padre Lieberman. Habituar-vos-ei a ver a vossa grande inutilidade, incapacidade. Reconhecereis que só Deus deve ser e fazer tudo em vós. Aí se deu conta, está vendo? A gente pensa que a gente vai dar assim, né, abafar, né, como se diz, né, com o que a gente está fazendo. Não, é aquilo que eu não tinha feito,
Esse padre tinha esquecido, que não sabia o que ia dizer. Ele disse uma palavra assim, e foi essa palavra que converteu aquela alma. Então, lançar-vos-ei cegamente em seus braços, conservando sempre o sentimento da vossa baixeza e pobreza. Deleitar-vos-ei singularmente neste sentimento. Só então começareis a fazer algum progresso. Então, se deleitar nesse sentimento da nossa baixeza, né? Nossa pobreza, nossa incapacidade. Só então começareis a fazer algum progresso. Como isso é sugestivo, diz o Padre Liagre. É a passagem da via em que a alma se arrasta por seu próprio esforço, a via em que ela voa, levada pelo Espírito Santo. Deus faz tudo nessa alma. Então, os dons entram em ação, a vida antes humana torna-se divina. A vida que era humana torna-se divina. Isso não quer dizer que não se tenha mais dificuldades, penas, obstáculos, trabalhos. Mas em tudo isso a alma progride muito com pouco trabalho. Enquanto antes cansava-se muito mais, com pouco resultado. Ela é agora carregada, né? Então, essas coisas não dá muito para medir, não, mas que o resultado real diante de Deus será muito maior, porque serão atos divinos. Pela impulsão, pela inspiração do Espírito Santo, aquele ato será, no seu princípio, né, será divino, e no seu efeito também, e haverá um resultado que o alma verá nesse mundo, ou não verá, verá no outro, mas que o resultado é muito maior. O venerável Padre chama almas imperfeitas, aquelas que estão ainda no caminho laborioso da virtude sem o dom, né? Que é o dom contrário, vai permitir a virtude de desabrochar, né? Dar todo o seu fruto, né? Então, a alma que está na virtude sem o dom, ela vai com muita dificuldade e pouco resultado. O venerável Padre chama almas imperfeitas, aquelas que estão ainda no caminho laborioso. Sua vida, diz ele, é uma vida de pena e de aflição, sem que cheguem, por isso, a uma verdadeira abnegação de si mesmas, nem a um verdadeiro conhecimento e amor de Deus. Então, não vai penando, né? Levanta, cai, bom, assim vai ser a vida toda, mas digamos, ela não se aproxima das disposições, Deus não lhe dá ainda, né? Na sua sabedoria, lhe dá ainda essa vida dos dons, porque certamente ela se atrasa, não se desapega, não faz o que era necessário fazer, então ela fica numa vida de pena e de aflição, sem chegar à verdadeira abnegação de si mesma, nem o verdadeiro conhecimento e amor de Deus. Como tudo isto é luminoso, começa-se a renunciar-se verdadeiramente, a conhecer e amar verdadeiramente a Deus somente quando se cessa de agir, deixando-se guiar, iluminar, mover pelos dons do Espírito Santo. Como? Pela confiança e o abandono. Se ao contrário, prover a Deus, diz o Padre Lieberman, fazer-vos entrar no caminho fácil do abandono, todas as penas, todos os obstáculos diminuirão, incomparavelmente, pela confiança e pelo amor com que vos colocareis plenamente entre as mãos de Nosso Senhor. Então, os obstáculos diminuirão, incomparavelmente.
A alma fará passos gigantes, avançará e terá dificuldades também, mas o seu avanço será muito maior. Assim, as almas perfeitas, entre aspas, o que estão na via da perfeição, não são aquelas que não têm mais fraquezas, defeitos, misérias, falhas, mas sim as que, sendo mais esclarecidas, com a luz de Deus, com a luz dos dons, se servem de tudo isso para se entregarem pela humildade e pela confiança à ação e à conduta do Espírito Santo. Então elas guardam sua fragilidade, mas elas se entregam pela humildade e pela confiança à ação, conduta do Espírito Santo. Padre Vessier ficou aquele problema, né? Ele não podia nem pregar, nem ler, só podia ler 20 minutos por dia. E um texto bem banal. Não podia pregar, não podia ler, não podia confessar, não podia ler o breviário, não podia rezar o breviário, não podia nada. E ele vai, pouco a pouco, né? No início não, foi certamente bem difícil, ele estava ia se arrastando, né? Mas com o tempo, Deus esclareceu. Então, conduzido pelos dons do Espírito Santo, ele realizou o que está dito aqui. Não que ele não tivesse mais fraquezas, defeitos, misérias, mas sim, sendo mais esclarecido por Deus, e se serviu de tudo isso para se entregar pela humildade e a confiança à ação e à conduta do Espírito Santo, a ponto de 30 anos depois, os seus confrades escolheram para superior da província a mais intelectual dos dominicanos, que era a província do sul da França. Não sei se o tempo de Garrigou ou não, mas mesmo tempo do Perpègue. Perpègue foi colega dele de sala, né? Não sei se ele chegou a ser superior do Perpègue, talvez sim. Mas para dizer, um homem que não dizia quando um irmão, quando um padre vem me expor dificuldades, ele era superior, né, tem que escutar, então ele dizia, eu não posso nada por ele. Então eu ofereço o meu embaraço por ele. E as coisas iam bem, o pessoal dizia, Pervecer é a alma da província. Então, fraquezas, defeitos, misérias, limitações, tudo isso não barraram não destruíram a sua vida espiritual, nem a sua vida de superior provincial. Desde então, o caminho fica livre. O Espírito Santo toca a alma nesses pontos de sensibilidade sobrenatural que ele mesmo criou e que chamamos os dons. Ele a move o Padre Vessier, move o Padre Cassan. Cassan é outro. Ele via suas fraquezas, via seus defeitos, via suas misérias e, no entanto, Deus o movia. E, ao contrário, né? Mais ele via, mais ele ficava humilde, abandonado nas mãos de Deus, e Deus o movia. Então não é o fato de não ter imperfeições, claro, não vai ter atos de pecado mortal, assim, pode acontecer, mas normalmente não. Né? O desenvolvimento progressivo do Espírito Santo exclui os pecados mortais, menos habituais. Né? E a alma vai, então, ela vive na graça de Deus, mas ela vê suas fraquezas, vê os seus defeitos, mas isso não a impede, ao contrário, ela se lança cada vez mais nas mãos de Deus, no santo abandono, pela confiança, e Deus a move. Deus a move, e numa palavra, é Ele que a liberta efetiva e eficazmente do seu egoísmo, do seu amor próprio e de todos os defeitos que, infelizmente, infectam a nossa vida humana e natural. Então, somente as virtudes de fé, esperança, caridade, etc., têm o seu pleno rendimento. Só tem rendimento pleno através da ação dos dons.
A alma vive divinamente a vida da graça e chega ao seu pleno desenvolvimento. Direi eu todo o meu pensamento? Parece-me que estas duas disposições, humildade e confiança, são a linha de demarcação entre a vida espiritual própria e puramente ascética e a vida espiritual em via de se tornar mística, isto é, aquela em que a ação divina prevalece efetivamente sobre a ação humana. Então ele bota, separação da vida ascética e da vida mística, aquela em que Deus tem a ação divina prevalece sobre a ação humana. Isso se dá com os dons. Humildade e confiança, mais chegados a este grau, ou antes, a esta profundidade, em que reduzem, de algum modo, a alma a estado de puro nada diante de Deus. A humildade nos faz recorrer a Deus. Então, quanto maior é a humildade, mais ela vai recorrer a Deus, vai ficar numa boa disposição para ser movida. Se a alma deixa-se resolutamente a si mesma e se entrega ao Espírito de Deus, ela entra na verdadeira vida divina, na via da santidade. Então, ela vai entrar na via da santidade. Qualquer que sejam os santos, São Bento, ele vive sob a moção do Espírito Santo. Sob a moção do Espírito Santo, ele deixa Roma. Sob a moção do Espírito Santo, ele vai deixar o lugarejo que ele tinha se instalado e vai para o deserto, para as regiões ali da Itália, onde havia uma verdadeira, digamos, uma floresta deserta, e ali também ele vai se entregar à penitência, à vida, por moção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai mover essa alma, e aí é a vida mística. Quando ele foi tentado também, se lança no espinheiro, movido pelo Espírito Santo. Resultado, a partir dali não tem mais nenhuma tentação contra a pureza. Então ele vai de vitória em vitória. Se a alma deixa-se resolutamente a si mesma e se entrega ao Espírito de Deus, ela entra na verdadeira vida divina, verdadeira vida mística. Em que momento da vida espiritual dá-se esta mudança? Parece ser bem cedo. Será cedo para uns, mais tarde para outros. Outros não entrarão porque se afastarão das fontes da graça, Acho que é muito justa a tendência que se tem de colocá-la na chamada via iluminativa, e mesmo no início desta via. O padre Lieberman, embora não o diga, assim como Teresa em sua linguagem técnica, parece-me ser desta opinião. Toda a sua direção do padre Lieberman, é orientada desde o princípio para a vida mística. Então ele convidava a alma ao abandono, à confiança, peça os dons do Espírito Santo, não esqueça a importância deles, peça, e Deus lhe dará. E de fato, não é a verdadeira direção espiritual a única que corresponde à realidade contida do Tratado da Graça, que é justamente se pôr à disposição desse movimento da graça, que são os dons. Ouçamos o venerável diretor ensinar-nos o que uso devemos fazer de nossas misérias, de nossas fraquezas e faltas, como tudo isso deve mudar para nós em humildade e confiança. Ao ler esta página, pergunta-se se foi escrita pelo padre Lieberman ou pela carmelita de Lisieux. De tal modo, a doutrina é idêntica. Trata-se de um seminarista desanimado com suas faltas. Não vos deixeis nunca abater ou desanimar por causa de vossas fraquezas. Desde que cometeste alguma falta, entrai suavemente em vós mesmo.
Ponde-vos em seguida diante de nosso Senhor, numa grande, porém doce e pacífica humildade interior, à vista de vossas misérias. Não é preciso grandes esforços para isso. Abri-lhe vosso coração e vosso espírito, a fim de que ele possa ver a chaga de vossa alma. Conservai-a assim aberta diante dele, de Deus, num sentimento profundo de humilhação e de baixeza em sua presença. Então, tá vendo, caiu numa falta, se ponha, abra o seu coração, abra suas misérias, por assim dizer, né? À vista das suas misérias diante de Deus, e peça no sentimento de humilhação e de baixeza em sua presença. É bem essa humildade de Teresa, verdadeira e profunda humildade do Evangelho. Continuemos. É preciso, diz ele, Padre Lieberman, que esse sentimento de vossa baixeza seja acompanhado de amor filial, do desejo de lhe ser agradável, de uma doce e total confiança de que Jesus terá piedade de vossa fraqueza, de vossa miséria, de vossa pobreza. Feito isto, ficai tranquilo e convencei-vos de que sois sempre de Jesus, excitai-vos a maiores desejos de lhe agradar. Então, não desanimar. Deus é um médico, se você é um doente e médico se entendem bem, vai lá, ele vai te curar. Santa Teresinha dissera: um olhar para Jesus com conhecimento de vossa miséria, tudo repara. Um olhar para Jesus com conhecimento de nossa miséria, tudo repara. A página que acabamos de ler é um comentário literal desta frase. Mas ainda uma passagem do homem de Deus, que ele repete literalmente a palavra de Teresinha no Hino de Jesus, desenvolvendo-a um pouco. Trata-se de pensamentos de temor, de desconfiança, que correm o risco de deter um seminarista, que se inicia na via da verdadeira humildade e confiança. Então, um seminarista tem tentações, né, de temor e de desconfiança. E aí ele diz para esse seminarista, né, Padre Lieberman, vai dizer para ele: não raciocineis sobre todos esses pensamentos de desconfiança. Não se trata mais de raciocinar para remediar isso, mas de se entregar a Deus, né? Como é que eu predestinação, eu tenho que resolver isso, eu não consigo fazer nada, enquanto eu resolver isso, eu não vou dormir, eu vou ficar aqui até meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, 5, 6, 7, 8, um mês inteiro sem dormir, eu tenho que resolver isso. Não é isso. Não se trata de raciocinar. Você já viu lá em São Tomás o que ele diz? Esclarece, mas permanece acima da nossa compreensão. Então, não raciocineis sobre todos os pensamentos de desconfiança. Não se trata mais de raciocinar para remediar isso, mas de se entregar a Deus. Assim que esses pensamentos se apresentarem, voltai docemente vossa alma para Nosso Senhor, abandonando-vos com confiança, humildade e amor, abandonando a sua conduta e a seu bel prazer. Então, sempre ele voltava a esse assunto, né, aparentemente, né, como que empurrando a alma, dispondo a alma, dando a alma a desejar um socorro superior, que somos nós. Bom, um pouco de paciência, estamos quase terminando. Ouçamos até o fim o Padre Lieberman. Fazei tudo isso como por um ato muito doce e pacífico, que seja como um olhar de amor. Santa Teresinha, um olhar para Jesus, com conhecimento de nossa miséria, tudo repara. Mesmo pensamento. Humildade, confiança, amor. Essas três coisas estão estreitamente unidas entre si. Na realidade, a confiança encerra o amor. Tender e chegar ao amor pela humildade e a confiança. E quem vai nos conduzir a isso? O Espírito de amor, ou seja, o Espírito Santo.
Então, recorrer ao Espírito Santo, pedir seus dons. Quando se diz que o amor deve fazer tudo em nós, esta palavra amor não designa uma entidade abstrata ou uma tendência moral de nossa vontade. O amor é um ser concreto, pessoal, é o próprio Deus. Deus caritas est. Então, o amor fará tudo, o Espírito Santo fará tudo. Este amor onipotente presente em nós não está aí senão para assimilar nossas almas e transformá-las em amor. Ele é literalmente a alma de nossas almas, como gostava de dizer o Padre Lieberman. O Espírito Santo é a alma de nossas almas. E o que nos pede para isso? Humildade e confiança. Com essa condição, ele os fará viver de amor, viver a sua própria vida. Não há grandeza verdadeira senão nesta vida de amor divino, diz ainda o Padre Lieberman. Não há grandeza verdadeira senão nesta vida de amor divino. O resto, ou é preparativo, ou é coisa perdida. Perdida porque feita fora de Deus, não voltada para Deus. É uma perda de tempo e perda, muitas vezes, da eternidade. Mas a grandeza real é a vida, nessa vida de amor divino. Eu bem sei que não chegaremos aí desde o primeiro momento. É preciso tempo, fidelidade, mas nada receeis, meu caro. Nosso Senhor vos abriu a porta, vos fez entrar na via. Ele saberá levar-vos até o fim. Então ele abriu a porta, vai em frente. Te abriu a porta do noviciado, te abriu a porta do postulantado, te abriu a porta dos votos, te abriu a porta do sacerdócio, te abriu a porta. Quando ele abre a porta, ele vai nos dar a graça para ir em seguida até o fim. É ele que nos levará, isto é, seu Espírito, o Espírito Santo, que está em nós. Os dons do Espírito Santo estão em nossa alma para nos tornar sensíveis, dóceis e maleáveis sobre a ação desse Espírito de amor. Onde nos conduzirá ele? Ao perfeito amor, ao ponto em que não somos mais nós que vivemos, a citação do Padre Lieberman, não somos mais nós que vivemos, mas nosso Senhor que viverá e agirá em nossa alma, na sua doçura, na sua paz, na sua força, em seu amor. Então não sou mais eu que vivo, mas Jesus que vive em mim. Então, pelo Espírito Santo, a vida torna divina. E nosso Senhor vive em nós. Onde está o Espírito Santo, está o Verbo. Então, nosso Senhor, se o Espírito Santo está em nós, nosso Senhor está em nós. E não é mais nós que vivemos, é o Espírito Santo, e é nosso Senhor, é o Espírito Santo, né, um e outro, e o Pai, que viverá em nós. Humildade e confiança, como são importantes essas duas realidades a inculcar na direção das almas. O privilégio de Teresa do Menino Jesus foi de entrar desde o princípio desta vida nesse caminho, nessa realidade. Mas sua pequena via, ela o diz e repete, está aberta também a toda alma desejosa de amar a Nosso Senhor da maneira que ela o amou. Toda alma recebeu, do mesmo modo que ela, os dons do Espírito Santo. Toda alma tem em si esse guia divino, o Espírito Santo, que quer conduzi-la igualmente ao cume do amor. A porta que dá acesso à pequena via e que Nosso Senhor abre a toda alma de verdadeira boa vontade é a humildade e confiança, humilde confiança, ou confiante humildade. Então, na hora de fazer a resolução, né, do retiro, pedir ao Espírito Santo, né, que não nos ajude, né? Aí tinha, acho que era São Pascal Bailão. Pediram para ele fazer uma carta, né? Aí ele pegou a caneta assim, ficou assim, aí a mão bateu na porta, assim, o que você está fazendo aí? Estou esperando. Esperando o quê? Estou esperando, sai aí. Então, a gente também fica lá esperando.
Mas é a atitude da alma que pede a Deus, não para ficar esperando assim, claro que não, mas que pede a Deus que ajude ela a tomar as boas decisões, botar o esforço seu lá onde é mais importante, a superar alguma dificuldade que a gente não está conseguindo, devido a circunstâncias, coisas que a gente já está faz anos já tentando superar e não consegue. Então a gente pede ao Espírito Santo e espera a sua ajuda. E pedir para Nossa Senhora, ela que é o trono da sabedoria, ela que é a alma por excelência conduzida, né? Conduzida de uma maneira que não é impossível acompanhar, assim. Nós veremos no céu o quanto houve de vida divina na alma de Nossa Senhora, desde a sua concepção. Então peçamos a ela, que é a esposa do Espírito Santo, de nos ajudar. Adiutorium nostrum in nomine Domini.